Muito bem. No que resta deste tópico que a gente está considerando no capítulo 1, que trata sobre problema de valor inicial e o teorema de existência e unicidade, né, há um último assunto a ser visto aqui, que se chama solução singular de uma EDO. E olha, vale a pena ver esse assunto porque deixa mais uma vez clara que esta distinção das EDOs, esta classificação das EDOs em lineares e não lineares se torna importante em determinados momentos, e este vai ser um desses momentos. Para isso vou apresentar isto por meio de um exemplo. Consideremos aqui, vou apagar este lado. Consideremos a seguinte EDO. Dois pontos. Então vai ser y ao quadrado, que multiplica y' ao quadrado mais 1 igual a 0. Como estamos começando um novo tópico aqui, começo de novo a numeração a partir de 1, né, das equações. Então é uma EDO de primeira ordem, né? Então resolvamos ela. Quero ver que a gente consegue, com as ferramentas que a gente tem até agora, que na verdade é só o cálculo 1, né? Que, sabendo o cálculo 1, a gente consegue resolver essa EDO. Qual é a primeira etapa? Porque não se vê assim tão direto, né? A primeira etapa consiste em que a gente isole y'. A gente manipule este formato inicial da EDO e consiga obter y' igual a alguma expressão, né? Para começar, a gente, por exemplo, aqui nesta igualdade, perdão, eu coloquei aqui um 0, na verdade aqui é um 1, por favor corrija isso, faz bastante diferença, é um 1 aqui do lado direito, tá? Então vou começar dividindo na igualdade por y ao quadrado, né? Quando eu fizer isso, do lado esquerdo sobrevive y' ao quadrado mais 1, né? E do lado direito vem 1 dividido por y ao quadrado. Então quero fazer todas essas passagens aqui sem pular etapas, porque vai acontecer algo similar ao que a gente viu em algum exemplo anterior, né, de que se pode perder alguma solução se a gente for descuidado, etc. Vai acontecer algo muito similar aqui também, tá? Então quero apresentar passo a passo todos os detalhes. Seguinte etapa, né, o que aqui a gente já está vendo aqui que a gente consegue isolar y' ao quadrado, né? Então a seguinte etapa seria subtrair 1 nos dois lados da igualdade, né? E daqui vem que y' ao quadrado seria 1 sobre y ao quadrado menos 1. Subtrair 1 dos dois lados. Então, efetivamente, já tenho isolado y' ao quadrado. Antes de tomar a raiz quadrada, vou dar mais uma arrumadinha do lado direito. Vou tomar mínimo comum denominador, escrever o lado direito como uma fração, né? Então, vem que y' ao quadrado seria linha de fração. No denominador vai estar y ao quadrado e no numerador vem 1 menos y ao quadrado. Ficou desse jeito. Y' ao quadrado igual uma fração. E agora sim, tomo a raiz quadrada. Do lado esquerdo aparece y' igual, e do lado direito vai aparecer raiz quadrada do numerador, raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Raiz quadrada do denominador vai aparecer y, mas na verdade, né, a gente tem que permitir a possibilidade de que a raiz quadrada seja esta expressão, mas também com um sinal menos, né? Ou seja, que apareça aqui um mais ou menos. Né?
fato a gente conseguiu sim reescrever a EDO inicial, que está aqui em 1, né, nesse outro formato em que a gente tem isolada y', está aqui. Né? E agora sim que a gente já está em condições de resolver esta EDO, é só relembrar que y' é dy de x, então vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado dividido por y. Né? Então vou ressaltar. E bom, agora sim a gente vê que esta é uma EDO das que são amigas nossas, no sentido de que são de variáveis separáveis. Dá para colocar de um lado tudo que envolva x e do outro lado tudo que envolva y. E é só saber integrar para resolver esta equação diferencial. Né? Por exemplo, a expressão que está aqui do lado direito só depende de y. Então, o que a gente tem que fazer? Por exemplo, multiplicar por y, dividir por essa raiz quadrada para que fique multiplicando esse diferencial de y. E por outro lado, multiplicar dx, os dois lados, para que esse diferencial de x fique do lado direito. Então, como que vai ficar do lado esquerdo? Vai ficar, vou colocar linha de fração, a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado, né? Porque estou dividindo. Então, vou estar multiplicando por y. E tudo isso está multiplicando o diferencial de y. Né? Isso do lado esquerdo. E do lado direito tem o sinal mais menos o diferencial de x. E é isso que está explícita a separação das variáveis x e y. E agora tomamos a integral, cálculo 1, e aí a gente tem a solução da nossa EDO. Vamos lá? Então, y, integral indefinida de y dividido pela raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado de y igual, né? E do lado direito aqui tem a, bom, vou colocar mais menos integral de dx, tudo bem. Tá? A integral de dx a gente sabe que é x e a gente não deve esquecer de colocar a constante arbitrária, né? Lembram que eu falei que daqui para frente, né, não só desse momento, a partir já de algumas aulas, na hora de colocar a constante arbitrária, eu só vou colocar ela em um dos dois lados, mas não nos dois lados. Eu vou colocar aqui um C1 e do outro lado um C2, porque depois se calcula a diferença, né, e se dá um novo nome, etc. Então, para não tornar isso algo repetitivo, simplesmente a gente coloca a constante arbitrária em algum dos dois lados. Vou tradicionalmente escolher o lado direito, né? Aqui fica uma integral, tá? Indefinida, né? Que se vocês fizerem uma substituição, e qual seria essa substituição? Seria chamar u igual 1 menos y ao quadrado, né? Se utilizarem essa substituição, a gente calcula o diferencial de u. Então a nossa derivada aqui vai dar menos 2y multiplicando o diferencial de y. Né? E a gente se encontra com a surpresa agradável, né, de que o que está aqui no numerador, y de y, não é outra coisa de que du dividido por menos 2, ou seja, menos du sobre 2. E o que está então no denominador, a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado, não é outra coisa de que raiz quadrada de 1. Portanto, quando a gente faz essa mudança de variável, a integral fica escrita muito mais simples. Fica menos 1/2, né? Menos 1/2
meio integral de du sobre a raiz quadrada, que é u elevado ao meio. Isso pelo lado esquerdo. E pelo lado direito, então a gente já sabe que aqui vai ter mais menos x e coloco a constante arbitrária, c. Bom, e essa integral que está do lado esquerdo é uma integral imediata, né? É uma integral da forma integral definida de u elevado a alfa, que já apareceu mais de uma vez. A primitiva é u elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1, se o alfa for diferente de menos 1, que é o caso aqui. Aqui o alfa vale simplesmente menos 1,5. Bom, o cálculo disto aqui vai dar simplesmente u elevado a 1,5. Tá? Vai considerar o fator 2, vai dar u elevado a 1,5. Mais menos x mais c. Tá? Se a gente confirma a derivada, então se eu derivar isto aqui, vai dar menos 1,5, u elevado a menos 1,5, que é o que está ali. Então, efetivamente, esta é a primitiva da função que está ali. Né? E só nos falta agora retornar a variável y, né? Por meio da substituição que a gente utilizou. U igual 1 menos y ao quadrado. Então aqui a gente obtém que menos raiz de 1 menos y ao quadrado é igual a mais menos x mais c. Chegamos nessa resposta, né? Eu vou colocar alguns números aqui. Deixa eu ver, alguns números ou algumas letras. Vamos lá. Não quero ainda apagar o que eu fiz, né, para fazer anotar alguns detalhes, né? Aqui nesta primeira passagem, eu vou chamar aqui equação A, essa que está ali. Onde mais? Esta que está aqui em cima, vou utilizar outra cor, mas esta que está aqui em cima, equação B. Vejamos, esta daqui que ressaltei vai ser B, esta outra vai ser equação C. Tá? Porque, digamos, a gente resolveu o nosso problema, né? A gente queria encontrar a solução desta equação diferencial e está aqui, né? Do ponto de vista, era uma equação de variáveis separáveis, sim, né? Tinha a sutileza, né, de que tinha que levar em conta um sinal mais e um sinal menos, ou seja, tem mais de uma solução, uma possibilidade quando a gente considerar o sinal mais e outra possibilidade quando a gente considerar o sinal menos, né? Mas as duas estão consideradas neste formato que eu usei aí para escrever a solução. Até aí tudo bem? Mas então esta seria a solução geral. A gente pode fazer algumas manipulações a mais, sim, para ver que a equação, isso na verdade representa uma curva, né, no plano XY, né, quando levamos em conta as duas possibilidades mais e menos, a gente pode identificar que curva é a curva em questão aqui. Só que do jeito que está escrito aqui, com esse formato ainda não é possível fazer isso, mas eu vou fazer isso na continuação, sim. Né? Mas então, digamos, aqui a gente tem, né, em primeira instância, a solução geral da equação diferencial. É uma equação diferencial de primeira ordem, né? E aqui está a solução geral, onde aparece uma constante arbitrária. Daí, beleza. O que mais? Antes de entrar nos detalhes. Esta EDO que está aqui, ou se vocês quiserem, esta EDO que está aqui, que é a EDO do exercício, é uma EDO não linear de primeira ordem, né? Não é uma EDO linear, porque não se encaixa naquele formato que a gente tem para uma EDO linear, onde aparece dy dx elevado a 1, onde o y aparece elevado a 1, né? Aqui aparece ao quadrado, então é claro, é um fato claríssimo de que esta EDO deste exercício é uma EDO não linear. Então, este exemplo, né, e quando a gente vê isso das soluções singulares, que já vou
mencionar aqui é mais uma sutileza que pode acontecer, nem sempre acontece, mas que pode acontecer quando a EDO com a qual a gente está trabalhando é não linear, né? Se a EDO for linear, não vão acontecer este tipo de sutilezas que eu vou mencionar aqui, né? Que são as soluções singulares. Elas só aparecem, se aparecerem, né? Quando a EDO for não linear. Então, onde está a sutileza? A sutileza é que há mais alguma outra solução, além das que a gente obteve aqui, né? A gente obteve uma com sinal mais, outra com sinal menos, e a outra solução, tal como aconteceu num PBI, né, do segundo dos PBIs que eu mencionei na aula passada e eu reconsiderei no início desta aula, né? Vejamos como que eu faço, porque também eu tenho algumas contas para reescrever esta solução daqui num formato em que a gente possa reconhecer a curva. Mas vamos lá. Primeiro eu vou apresentar, antes de arrumar esta equação um pouco mais, né? Vou deixar ela aqui com algum número, aqui seria número 2, tá? Eu quero, antes de arrumar isto, apresentar aquelas outras soluções que não estão consideradas aqui, né? Esta seria a nossa solução geral, né? E eu quero apresentar para vocês que há duas soluções que não fazem parte desta solução geral e que a gente perdeu elas, entre aspas, nas passagens que a gente desenvolveu até aqui, né? E o motivo pelo qual a gente perdeu elas é o mesmo motivo que apareceu naquele segundo exemplo da aula passada e que eu reconsiderei nesta, quando a gente resolvia ele, que em algum momento eu dividi a igualdade por alguma expressão e cada vez que eu divido eu devo tomar cuidado, né? O cuidado é que a quantidade pela qual estou dividindo, se ela for zero, não é permitida essa operação, né? Então vamos lá. E por esse lado, né, na hora em que a gente faz essa divisão, né, por uma quantidade que eventualmente seja zero, e por esse lado que poderia estar aparecendo uma outra solução que a gente está deixando de lado, né? Porque estamos dividindo por alguma expressão que é zero e aí está considerada, está disfarçada essa eventual solução. Então, em que passagens das que eu fiz aqui eu dividi por alguma expressão? Bom, já de cara, num princípio, né, quando eu passei do formato original da EDO para a equação A, aí a gente dividiu por y ao quadrado. Para que esteja permitida essa operação de dividir por y ao quadrado, eu estou assumindo que y ao quadrado é diferente de zero. Ou seja, estou assumindo que y é diferente de zero, né? Isso que estou assumindo aí. Bom, beleza. O que eu deveria ter feito, assim, num rascunho, antes de continuar? Eu teria que ter examinado num rascunho. Vou fazer esse rascunho aqui. Vou apagar aqui para deixar um espaço. Então eu teria tido que considerar aqui a possibilidade y de x igual a zero. É um rascunho, tá? E o que eu estou fazendo aqui? Eu quero considerar, examinar se esta função constante zero, né, a função nula, é uma possível solução da EDO, né? No momento que eu dividi por y ao quadrado, eu já descartei essa possibilidade. Eu já estou afirmando, assumindo que não é uma solução. Então, eu quero reconsiderar essa passagem e ver se talvez esta era uma solução. Se é uma solução, então eu tinha que acrescentar essa informação aqui no final. Bom, como eu confirmo se é uma solução? Vejamos.
Se y é a função nula, a derivada da função nula também dá zero. Né? Y' de x igual a zero. E eu vou substituir aqui para confirmar se esta função obedece à equação diferencial. Então, como que eu faço? Onde aparece y ao quadrado, vai aparecer 0 ao quadrado, vezes. Onde aparece y' ao quadrado, coloco 0 ao quadrado de novo, mais 1. Né? E eu pergunto, aí, nesse ponto, se isso daí dá 1 ou não. Né? Se der 1, significa que y de x igual a 0, a função constante nula, era uma solução da minha equação diferencial original e que eu deixei de lado no meu procedimento. Neste caso, a gente vê que do lado esquerdo vai dar 0, né? 0 ao quadrado vezes alguma expressão daqui vai dar 0. Do lado esquerdo temos 0 e do lado direito temos 1. Isso significa que não é uma solução. Tá? Então, não é uma solução. Pronto, então significa que pelo menos no que diz respeito a essa primeira passagem onde dividir por y, a gente não perdeu uma solução. Beleza, continuamos aqui. Onde mais eu fiz alguma divisão de novo? Nestas passagens aqui não, eu já tinha dividido por y, aqui também não, tomei raiz quadrada. Mas vejamos, nesta passagem da equação em B, onde eu tenho dy de x, né, uma expressão, né, para passar ao formato em C, onde eu separei as variáveis x e y, eu precisei multiplicar por y e dividir aqui, nesta passagem aqui, eu dividi pela raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Né, para passar deste formato em B para este formato em C aqui em cima, eu precisei dividir sim por raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Então aí eu deveria ter analisado a possibilidade de que isso aqui, quando eu demandar que isto aqui seja zero, eventualmente aparecesse também uma solução da EDO. Né? Vai ser diferente desta daqui. Então, qual seria essa solução? Então, vejamos. Vou escrever aqui do lado. Num rascunho, na continuação do rascunho. Eu teria que considerar a possibilidade de que raiz de 1 menos y ao quadrado seja zero. Né? Quando eu abro esta condição, aqui vai aparecer que 1 menos y ao quadrado é igual a zero, né? Porque ele é igual ao quadrado. E se eu isolar, daqui vai aparecer que y ao quadrado é igual a 1. Né? E daqui, quando eu tomar a raiz quadrada, vão surgir duas possibilidades. Né? Que y de x seja mais 1 ou menos 1. Nos dois casos são funções constantes, mas diferentes de zero. A diferença da possibilidade que eu testei aqui são funções constantes, num caso mais 1, uma horizontal, no outro caso menos 1, outra horizontal, mas aqui embaixo do eixo x. Né? Então, o que a gente tem que confirmar aqui é estas outras duas possibilidades. Né? Que dá para confirmar as duas de uma vez, né? Levando em conta um sinal mais ou menos. E o que eu tenho que confirmar é se alguma delas obedece à equação diferencial. Se der que obedece à equação diferencial, também foi uma solução que, digamos, que a gente ignorou quando a gente obteve esta solução geral. Né? E a gente perdeu essa solução. Mas isso é o que estou testando aqui. Bom, se a função for constante mais 1 ou menos 1, a derivada dela
de uma função constante é a função constante zero. E então vou substituir na minha EDO do lado esquerdo e vou comparar com o lado direito, que é 1, e ver se ficou 1 igual a 1 ou não. No caso anterior, lá de cima, não deu. Aqui ficou 0 e do lado direito foi 1. O que vai ficar neste caso? Onde aparece y ao quadrado, né? Se for mais 1 ou menos 1, quando a gente eleva ao quadrado, isso dá 1, simplesmente. Depois, onde aparece y' vale 0, é 0, e mais 1. Né? E eu me faço a pergunta, eu examino se o que eu obtive do lado esquerdo bate ou não bate com a função constante 1 que está do lado direito. E neste caso, né, a gente vê 1 vezes 1. Deu, né? Do lado esquerdo fica que é igual ao lado direito. Isso significa que os dois casos, a função constante y igual a mais 1 e a função constante y igual a menos 1 são soluções da EDO. E nessas passagens que eu fiz aqui até chegar à solução geral, eu perdi nessa passagem da equação em B para a equação em C, eu perdi essa solução na hora em que eu dividi por raiz quadrada de 1 menos y quadrado. Né? Então, essa é a informação importante que eu quero resgatar. Então, agora sim, eu vou apagar isso aqui, vou manter a EDO, tá? Mas vou manter essa informação, né, de que y igual a mais 1, y igual a menos 1 também são soluções. Tá? Y de x igual a mais 1, vou colocar assim, y2 de x é y3 de x igual a menos 1. Esta daqui eu vou chamar de y1, tá? Também são soluções. São soluções da EDO. Então, conclusão, assim a forma de resumo, tá? Mas eu repito que está pendente manipular um pouco esta expressão da quinta solução geral para que fique um formato mais familiar para a gente. Vou deixar isso para depois, mas qual é a conclusão que temos? Conclusão. A EDO, qual é a EDO? Y ao quadrado, que multiplica y' ao quadrado mais 1 igual a 0, admite como soluções primeiro, aqui a gente obteve aqui embaixo, menos raiz de 1 menos y ao quadrado igual mais menos x mais a constante arbitrária, essa primeira, e estas outras duas, né? Em segundo lugar, vou colocar y de x igual menos 1, em terceiro lugar, y de x igual mais 1, né? E estas, a segunda e a terceira, foram as que estavam ocultas em nosso procedimento, né? Houve que tomar mais cuidados para chegar nelas, né? Para ver que elas são soluções, né? Então, esta é a conclusão. Tá? Vou apagar o lado direito.
Muito bem. Observação importante. Estas duas soluções, né, que estão aparentemente ocultas em nosso procedimento, não dá para chegar nelas a partir da solução geral que a gente encontrou em 1. Ou seja, não existe um valor para a constante arbitrária, C igual 10, C igual 0, C igual menos 23, algum valor, não há nenhum valor real para a constante arbitrária que possa fazer com que apareçam estas soluções. Y de x igual constante menos 1, y de x igual constante igual mais 1. Não é possível. Então, não é possível obter as soluções em 2 e 3 a partir da solução geral em 1, que é a que possui a constante arbitrária. Então, é simplesmente o que poderíamos fazer para nos darmos conta disso. A gente poderia isolar y daqui, né, que eu vou mencionar quanto é a resposta disso, tá? Mas já menciono isso. E tendo a expressão de y isolada, ver que não dá para escolher nenhum valor da constante c que nos leve ao lado direito como algo constante. Sempre vai acontecer que o lado direito, a expressão para y, vai depender de x, independentemente de qual seja o valor da constante arbitrária c. Não vai ter jeito de encontrar algum valor para c para que a expressão de y seja constante igual a menos 1 e mais 1. Né? Então, essa é a observação chave. Estas soluções que estão aqui, né, que estão assim ocultas por baixo do tapete, por assim falar, não dá para serem obtidas a partir da primeira. Se elas fossem possíveis de serem obtidas a partir da solução geral, a gente chamaria estas duas de soluções particulares, né? Isso foi a definição de uma solução particular. Uma solução particular é aquela que pode ser obtida a partir da solução geral, escolhendo algum valor para a constante c, né? Mas como neste caso não é possível isso, não há nenhum valor de c, né, que nos conduza a estas duas soluções, estas não são soluções particulares, né? Então, logo, y2 de x igual a menos 1 é y3 de x igual a mais 1 não são soluções particulares. Da ideal. Então essa é a coisa peculiar, que essas soluções não são soluções particulares. Bom, esse tipo de solução, como y2 e y3, né, que são soluções da ideal, mas não é possível obter elas a partir da solução geral, recebe o nome de solução singular da ideal. Isto é o que a gente vai chamar de solução singular da ideal. Então, para esta ideal, a gente vai falar que ela admite duas soluções singulares. Uma delas é a função constante y igual a menos 1 e a outra é a função constante y de x igual a mais 1. Então, elas se chamam soluções singulares. Então, essa é a mensagem importante desse exemplo.
E enfatizo mais uma vez, a EDO em questão, que a gente resolveu aqui e que apresentou estas soluções singulares, é uma EDO não linear. Se a gente fizer esta brincadeira com uma EDO linear, a gente nunca vai se encontrar com esta surpresa de que apareçam outras soluções, né, além da solução geral. Então, escrevamos isso é um resultado, tá? Mas escrevamos isso. Mas também advirto vocês, se a gente estiver trabalhando com outra EDO que seja não linear, não é garantido que apareçam soluções singulares. Não é sempre, né? Não é uma coisa que aconteça sempre. A gente pode se encontrar, pode estar trabalhando, resolvendo uma EDO não linear, sim, mas pode ser que a solução dessa EDO não linear seja aquela que contém a constante arbitrária e acabou por aí e não há outras. Tá? Pode acontecer isso também. Então, isso das soluções singulares pode acontecer. E se acontecer, né, só vai acontecer com uma EDO que seja não linear. Isso é o que a gente pode garantir. Tá, então vou escrever isso. Então, outra observação. Importante. Primeiro, se uma EDO apresentar uma ou mais soluções singulares, isso só vai acontecer no caso de uma EDO não linear. Né? Então, vou ser redundante, vou mencionar a mesma afirmação de cima, de outra forma. Eu vou colocar aqui um 2, mas na verdade é a mesma observação. O que eu vou afirmar é que se uma EDO for linear de primeira ordem, não apresenta soluções singulares. Tá? Vou apresentar isso como um resultado, mas mais adiante isso vai ser provado. Tá? Então, se uma EDO de primeira ordem for linear, ela nunca apresentará soluções singulares. Então, pessoal, agora sim que estão aparecendo mais motivos, né, para deixar claro que foi bom ter feito essa classificação das EDOs em lineares ou não lineares. Né? A moral que a gente aprendeu até agora é que se as EDOs forem não lineares, podem aparecer surpresas. Podem aparecer surpresas além do que a gente espera. Né? O que a gente espera com uma EDO de primeira ordem, quando a gente resolva ela, que apresente uma solução geral com uma constante arbitrária. Né? Se essa EDO que a gente está aprendendo aqui for não linear, a gente pode se encontrar com a surpresa de que eventualmente não possua solução ou que possua mais de uma solução. Né? E que também alguma dessas soluções extras não seja uma solução geral, sejam soluções que não são soluções particulares, que sejam soluções singulares. Né? Essa é a moral deste exemplo. Muito bem, pessoal. Então, no que resta da aula, eu quero deixar iniciado o seguinte tópico ainda dentro deste capítulo 1. Tá?
consiste em fazer uma revisão vapt-vupt de um conceito que vocês veem em cálculo 1, que é o conceito de taxa de variação. Então, taxa de variação. Então, isso é um conceito que vocês veem em cálculo 1. Em cálculo 1 você vê muitas coisas, tá? Mas este é um conceito que tem que revisar lá, porque a noção de taxa de variação aparece muitíssimo nas EDOs, né? Então, isso é uma revisão super sucinta, né, desse conceito. Seja t o tempo, né, a variável independente, né, seja t o tempo, variável independente, y, a variável dependente. Então a gente vai estar trabalhando com uma função y que depende de t, onde t representa mesmo o tempo, né? Então, exemplos, né? Por exemplo, né, a posição de um móvel no instante t, né? Aquele exemplo da bolinha que eu tenho aqui, eu deixo cair, né? Y representa a altura da bolinha em algum instante t. Isso é um exemplo desta situação em que temos uma função y que depende de t, né? Depois, outro exemplo aqui, a quantidade de uma substância dada no instante t. Então, que coisa poderia ser? Poderia ser, por exemplo, água, né? Que eu tenho água, né, num recipiente e estou fervendo água. Então, a quantidade de água que está presente no recipiente, né, vai depender do instante t, porque se está fervendo, está diminuindo, né? Então, varia como função do tempo t. Então, esse é um outro exemplo. Y poderia representar nesse segundo exemplo aqui a quantidade, quantas gramas de água a gente tem. Outro exemplo, a quantidade de dinheiro em uma conta bancária. No instante t. Então, isso é um exemplo mais claro, né? Quanto dinheiro eu tenho na minha conta corrente hoje, né? Hoje, né, por exemplo, dia 3 de maio, 4 de maio, por exemplo, né, eu tenho R$200 na minha conta bancária. Amanhã, por algum motivo, eu posso ter tirado algum dinheiro ou posso ter recebido algum depósito de alguma pessoa e esses R$200 cresceram para R$300, mudaram, né? Então, nesse caso, y de t, né, representa o dinheiro que tenho na minha conta corrente no instante t. Eu posso fazer um gráfico de y versus t e ver como ele tem aumentado ou diminuído, né? São exemplos simples, há muitíssimos outros. Então, a noção de taxa de variação, né, vai ser a taxa com a qual a variável y, né, varia com respeito ao tempo t. A razão com a qual essa variável y varia com
respeito a t, isso é o que a gente vai definir como a taxa de variação. Escrevamos isso. Então, definimos como taxa de variação da variável y com respeito a t, né? A razão com que y varia no instante t. Então, em cada um destes exemplos, a gente pode se fazer essa pergunta. Esse exemplo da bolinha que cai, né? Com que taxa, com que razão está mudando a posição da partícula com respeito ao tempo? Em algum momento dado, quando t é igual a 1 segundo, com que taxa estava variando? Com que razão estava variando a altura com respeito ao tempo t? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, esta água que está fervendo no recipiente, com que taxa está fervendo essa água? Que tão rápido está fervendo a água? Ou está fervendo lentamente, assim, por cada minuto só some 1 gramo de água? Né? Se fosse lento seria isso, mas se fosse rápido, se fosse uma taxa alta, né, por cada minuto talvez 100 gramas de água estão sumindo, né? Por dar um exemplo, aí seria uma alta taxa de evaporação. Né? Neste último exemplo, a quantidade de dinheiro em uma conta bancária, com que taxa está aumentando ou está diminuindo? Né? Isso vai depender se estão depositando dinheiro, R$100, R$200 por dia, né? Ou se eu estou tirando R$10 por dia. Né? Mas em todos estes exemplos em que temos uma variável y que depende do tempo t, aparece a noção de taxa. Né? Então, se a gente tiver um gráfico y versus t, e a gente assumir que esta função y possuir derivada em todos os pontos, né? Quando a gente faz, né? A taxa, né? A razão com a qual y varia com respeito ao tempo t, em algum momento dado, suponhamos aqui, por exemplo, aqui, essa taxa, por definição, né, vai vir dada pela derivada. Aqui eu traço a reta tangente, né, e então essa razão que eu estou calculando de como varia a posição do móvel com respeito ao tempo t, ou quanto varia a água, a quantidade de água que eu tenho no recipiente com respeito a t, vai ser essa razão delta y sobre delta t, né? E estritamente falando, quando delta t tende a zero. Né? Isso é o que a gente está medindo nesses casos, a razão com a qual está variando a variável y com respeito a t. Então, tá? A gente escreve isso como uma definição, tá? Por definição, mas esta definição está motivada em coisas concretas, do que se entende pela razão com que varia y com respeito a t. Né? Então, por definição, a taxa de variação de y com respeito a t, né, é a derivada. É de y de t. Então, isso é o que a gente tem que ter claríssimo nesta disciplina. Repito que isso é algo que vocês veem em cálculo 1, mas em cálculo 1 tem muitas coisas, né? Além das técnicas e os limites que se aprende a calcular, né? Aparece em algum momento este conceito, bom, aqui em EDO aparece de novo e aparece muito. Então a gente tem que ter muito claro
né? Que a taxa de variação de uma variável não é outra coisa que a derivada dessa variável com respeito ao tempo. Né? Então, na próxima aula eu já vou começar resolvendo um exemplo onde a gente vai ver que no enunciado aparece aí que a taxa com a qual varia uma certa quantidade respeita uma certa lei. Tá? Vou ver isso já na aula que vem.